Olá, tudo bem? Espero que esse vídeo chegue até você no momento oportuno. Oportuno para que você possa acolher essa palavra que eu vou dividir com você, mas oportuno também que essa palavra possa acrescentar alguma coisa no seu dia a dia, na sua experiência relacional, na sua experiência humana e principalmente na sua vivência existencial. Eu queria hoje falar sobre um filme que foi lançado há uns anos atrás e que ficou um pouco perdido no meio da quantidade de lançamentos que foram lançados na época. Por vários motivos. Primeiro, porque é um filme muito mais reflexivo, a gente não gosta muito dessa perspectiva reflexiva. Segundo, porque não é um filme de ação. A gente ainda está vivendo uma época de filmes com grandes heróis, com grandes sagas, e não é todo mundo que quer sentar-se na sala de cinema ou no sofá da sua casa e por 2 horas assistir um filme parado, um filme que tenha texto, um filme que tenha relação, que tenha sutilezas. Mas o principal motivo para esse filme ter ficado perdido no meio de tantas possibilidades, na minha opinião, é que ele é um filme que trata, que lida com a proximidade dos diferentes. Ele propõe um caminho a partir das 2 personagens principais, ele propõe um caminho de se aproximar, de escutar, de observar quem é o outro, de até discordar daquilo que o outro possa falar e que talvez não te traga muita alegria ou muito prazer em escutar, mas saber perder um tempo de abertura para o outro. E a gente vive uma época justamente oposta a isso tudo. Uma época de radicalidade e uma época onde a gente rompe com qualquer possibilidade de um argumento ser diferente daquilo que eu penso, um argumento ser diferente daquilo que eu acho que é o correto. Então, por causa disso, muito provavelmente muitas pessoas ouviram falar do filme, talvez tenham chegado a assistir o filme, mas não se dispuseram a refletir ou levar adiante a reflexão do filme, justamente porque o filme tratava de uma questão que não vamos dizer, o nosso prato do dia. Estamos vivendo uma época onde as radicalidades se impõem e quanto mais você ouve pessoas que pensam diferente de você, parece que é mais complicado você se aproximar dessas pessoas. E com isso eu não estou dizendo que o filme propõe que a gente simplesmente ignore as diferenças. Eu acho que seria absurdo isso. As diferenças existem, as dificuldades existem, mas as possibilidades de entendimento são muito maiores do que as de ruptura. Porque no fim das contas, estamos todos, se não no mesmo barco, e a gente sabe, né, que enquanto um está de canoa, o outro está de iate, mas nós estamos no mesmo mar. Se a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar. E a gente vai precisar lidar com essas contradições e com esses conflitos, com esses vai e volta que podem possibilitar a gestação de um novo tempo, de uma nova oportunidade. Que filme que eu estou falando? É um filme que está na Netflix, está no catálogo da Netflix, chamado Dois Papas. E o ponto de partida do filme, para quem já viu, sabe que é aquele momento de transição entre a renúncia de Bento XVI e o conclave que escolhe o Papa Francisco como o sucessor de Pedro. Bom, para além das questões religiosas, você sabe que a eleição de um Papa, as conversas de bastidores que rolam naquele ambiente, eles são muito sigilosos. Algumas pessoas têm acesso a esse conteúdo, mas não são coisas publicáveis. A gente pode imaginar, mas a gente não tem certeza de como as coisas aconteceram. E, portanto,
Nesse sentido, o filme do Fernando Meirelles já é um exercício muito interessante de perscrutar, a partir do fato histórico, o Papa Bento XVI renunciou a seu papel como pontífice da Igreja Católica. Isso é um dado, todo mundo viu, isso foi notícia quando ele fez isso. Ok, mas isso que ele fez gerou no diretor do filme, no autor do roteiro, uma curiosidade de entender como é que aconteceu essa transição entre o Papa Bento XVI, que era considerado um Papa mais tradicionalista, um Papa mais fechado, onde, segundo os críticos, ele tinha um medo da modernidade, uma dificuldade de lidar com a modernidade, para um Papa que começa já quebrando tudo. Ele vem da América Latina, ele vem da Argentina, que, portanto, é, em tese, do ponto de vista geográfico, o último país do mundo, então é o Papa do fim do mundo, um homem profundamente integrado no seu tempo, aberto aos acontecimentos e, muito mais do que tudo, que tem práticas, rotinas, comportamentos totalmente diferenciados do Papa Bento XVI e daquilo que seria a vida dentro do Vaticano. Ele disse isso na época em que foi eleito, não no filme, mas ele disse isso nas entrevistas, nas reportagens que foram feitas sobre ele. Ele disse: eu não tolero a solidão, eu preciso de gente, eu preciso conversar, eu preciso trocar informações. Então, é um homem que nós saímos de um modelo onde o Papa Bento XVI, muito tímido, muito reservado, muito silencioso, alemão, bastante discreto, para um Papa argentino que tem necessidade do contato, que tem necessidade de estar com as pessoas. O que o roteirista, juntamente com o diretor, fazem é entender, ou pelo menos levantar uma hipótese de como que esse processo aconteceu. E o mais bonito, porque para mim não se trata de definir se a coisa aconteceu desse jeito mesmo ou não. Como não houve, eu pelo menos não li nada, não houve nenhuma manifestação da igreja oficial dizendo que aquilo era verídico ou era apenas uma elucubração do roteiro do filme. Eu estou partindo do princípio que o mais importante não é a veracidade dos acontecimentos, mas a delicadeza com que o filme trata os contrários, o filme trata as diferenças. O filme aproxima duas personagens aparentemente opostas e aproxima a partir daquilo que os une. No caso do filme, a igreja. No caso do filme, o amor a Jesus Cristo. Aquelas duas personagens que, em princípio, poderiam se odiar, se detestar, trabalhar uma contra a outra, colocar-se em oposição à outra, e eu imagino que em alguns momentos até tiveram esses momentos de oposição, porque cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem o seu histórico de relacionamento com o mundo, mas não deixaram com que aqueles acontecimentos que são secundários na visão do filme atrapalhasse aquilo que é central. Então, o Evangelho, o filme está dizendo para nós, existe uma comunicação, existe um elan, existe uma unidade naqueles que amam a Jesus Cristo, que as diferenças não se sobrepõem a essa unidade. E você pode criar esse cenário em muitas outras situações. Você pode pensar, por exemplo, na sua casa. Não é necessário que todo mundo se ame profundamente de uma forma ingênua. Mas, quando se trata de família, mesmo quando há diferenças, existe uma necessidade de se proteger aquilo que é o mais importante, que é o laço familiar. Você pode pensar isso na sua comunidade, mesmo com todas as diferenças que nossas comunidades têm, e é bom que assim seja, é bom que nós tenhamos essas diferenças. Quando se trata de preservar
o espaço comunitário, se trata de preservar a unidade em torno da palavra e do sacramento, a gente abre mão das diferenças para valorizar aquilo que nos une. Nesse sentido, o filme faz um trajeto extraordinário, porque ele faz um trajeto em que a gente não esperaria, ou pelo menos a gente não arriscaria de imaginar que fosse assim no primeiro momento. Mas, depois de todo esse tempo, 10 anos já que a gente conhece o Papa Francisco, 10 anos que a gente viu o Papa Bento XVI como Papa emérito, faleceu recentemente, a gente pode perceber que talvez tenha sido assim sim, com alguma diferença. Por quê? O Papa Bento XVI mostrou uma lisura muito grande. Ele se afastou, até onde a gente sabe não era de se intrometer nos assuntos do Vaticano, tinha lá um grupo de pessoas que ficavam fazendo intriga, mas até onde a gente sabe parece que ele soube lidar com isso muito bem. O Papa Francisco, por sua vez, respeitou, tinha o hábito de ir lá visitar, pedir a bênção do Papa Bento XVI, chamava nosso velho pai, no sentido bonito da palavra. O Papa Francisco, que se dispunha a respeitar a maneira, o ritmo, a rotina do Papa Bento XVI, e cada um tinha clareza de que um já não tinha mais a função e o outro tinha que assumir a função. Portanto, aquilo que poderia ser um momento de profunda angústia e dificuldade para a vida da igreja se tornou algo rico, porque as diferenças geraram um sentimento de cortesia, de proteção, de entendimento e de acolhida para aquele que pensa diferente da gente. Talvez esse motivo do filme. O filme propõe um caminho de apaziguamento dos ânimos. Não é de escondimento das diferenças. Quem viu o filme lembra que no filme fica muito claro que um pensa o que o outro pensa. E fica muito claro os momentos de tensão, os momentos de angústia que um vive com relação ao outro. Não se trata de esconder ou de disfarçar, mas se trata de como lidar com essas diferenças, como lidar com essas situações e como você extrair dessas situações algo que possa gerar uma possibilidade de superação e de realidade renovada, diferenciada, diferente, como você quiser chamar. Nessa perspectiva, o filme é magistral. Se você ainda não viu, vale a pena assistir. O filme ele é bonito, bem conduzido, as atuações são extraordinárias, você está diante de uma realidade que a gente só consegue vislumbrar através da contação de história que as pessoas fazem sobre o Vaticano, sobre o conclave, sobre a Capela Sistina. Ainda que você tenha conhecido lá, alguns de vocês estiveram lá, mas a gente não entende como funciona aquele mundo. O filme dá um panorama histórico muito interessante. Mas se você já assistiu, volta a assistir o filme nessa perspectiva que eu estou te dando agora, de olhar para a quantidade de diferenças que se apresentam naquele momento na vida da igreja e a sensibilidade que essas duas personagens, num primeiro momento personagens fictícias, porque nós não sabemos se o Papa Bento XVI e o Papa Francisco tiveram essas conversas daquele nível, mas é uma boa possibilidade histórica de que talvez tenha sido assim. E se talvez pode ter sido assim, é sinal de que é possível reconstruir as pontes que foram quebradas a partir do radicalismo, a partir das rivalidades e de tantas outras situações. Isso tudo pensando num bem maior. Não é simplesmente abrir mão e não é simplesmente esconder, mas é como que a gente faz a ponte para algo maior, para algo mais duradouro. Convido você a assistir o filme e deixar aqui a sua impressão, seu comentário, depois que assistir. Falando nisso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de comentar e compartilhar o vídeo. Isso ajuda
no nosso trabalho. Agradeço a todos vocês, fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir.